pagamento das dívidas do passado, o equilíbrio do karma e o aprendizado das lições da vida se complementam, embora possam ser independentes e distintos um do outro. É possível que a lição deva ser aprendida antes do equilíbrio do karma, ou talvez o karma tenha que ser equilibrado e vivenciado como um processo que nos conduz a vários níveis de percepção e entendimento relativamente a muitas experiências diferentes, à medida que as ações, reações e interações das existências passadas se apresentam no momento atual. Nossas experiências são degraus que nos habilitam a atingir a essência da questão. Os degraus são construídos a partir de uma experiência que conduz a outras experiências. Quando aprendemos uma lição, ou parte dela, avançamos na direção do conhecimento de outras partes dessa lição, ou nos dirigimos a outra lição ou outro nível de consciência. Os degraus se ligam e formam um caminho que nos mostra a maneira de concluir nossas lições e equilibrar nosso karma. O caminho que seguimos nos ajuda a compreender a natureza das nossas experiências e, de um modo simbólico, os degraus representam nossa escada para a espiritualidade. Ao examinar o presente e olhar dentro de si para observar o passado, você irá desvelar a base da sua lição ou karma atual. Verá todos os passos que deu para chegar onde está agora, e também como suas tentativas anteriores formaram suas experiências atuais. Ao avaliar suas condições atuais, você tomará consciência de que já sabe intuitivamente o que precisa ser feito para equilibrar o karma e aprender a lição. Suas emoções são um barômetro permanente de como você está se esforçando para atingir o equilíbrio. Ao tomar ciência do seu karma, preste bastante atenção nos seus sentimentos a respeito das situações e relacionamentos em que está envolvido. Observe os motivos e razões subjacentes de por que você reage de um determinado modo aos eventos da sua vida. Seus sentimentos lhe mostrarão qual é a lição e o que você precisa fazer para equilibrar o karma. A compreensão do karma. Existem várias graduações e tonalidades de cinza na compreensão do karma. As respostas fáceis são a exceção, não a regra. Algumas coisas na sua vida podem ser extremamente difíceis de conseguir ou entender. Não deixe que isso desanime. Você vem aprendendo lições de vida e equilibrando o karma desde o início dos tempos, mas provavelmente chamava isso bom senso ou modo honesto e íntegro de viver, ou então achava estar seguindo seus instintos antes de identificar tudo, como karma e equilíbrio. Embora seja verdade que, aprendida a lição e equilibrado o karma, o assunto se resolva, o oposto também é verdadeiro. Você poderá descobrir que, apesar de ter compreendido a lição, o problema permanece na sua vida por ser ele, afinal, a lição ou o karma. Digamos, por exemplo, que você é cego na vida atual. Numa vida anterior, você fez alguém ficar cego. Afinal, um olho por um olho parece justo. Numa diferente vida pregressa, você talvez tenha menosprezado outras pessoas. Então estabelece seu karma nesta vida como um pagamento duplo. O karma é ser cego, e a lição é aprender como suas ações e atitudes anteriores magoaram certas pessoas. Entretanto, apenas porque você compreendeu seu karma e passou pela condição de cego, tendo aprendido com isso, não significa necessariamente que sua visão será milagrosamente restabelecida, embora seja possível e já tenha acontecido. A forma pela qual resgata seu karma e aprende as lições foi determinada por você mesmo antes de nascer. Você criou as circunstâncias e as situações perfeitas que lhe iriam permitir equilibrar o karma e aprender suas lições da maneira mais adequada. Uma vez corrigida a negatividade do passado, aprendendo dela no presente, você terá equilibrado seu karma. Você colherá a recompensa ainda nesta vida ou na próxima, dependendo da lição, do karma e daquilo que você concordou vivenciar. Não dê ainda um suspiro de alívio. Se você equilibrar seu karma porque quer se ver logo livre dele, ou porque não deseja vivenciá-lo novamente, na verdade não o equilibrou realmente, apenas conseguiu adiá-lo, e provavelmente o tornou pior. Se acumular culpa, raiva, ressentimento, hostilidade ou outros sentimentos negativos quando deve estar aprendendo e equilibrando o karma, você terá que repetir tudo até fazê-lo corretamente. Existem algumas dificuldades no processo de equilibrar o karma e aprender as lições da vida. Vivenciar o karma não é suficiente, é preciso também equilibrá-lo e aprender dele.
Se você não o equilibra, então tudo que fez foi realizar uma experiência nega e está predestinado a sofrer de novo. Só porque você sofre devido ao karma não significa que ele está equilibrado. Significa apenas que você sofreu durante a experiência sem aprender a lição, por não ter entendido e resolvido a negatividade. Suas atitudes e ações anteriores criaram as circunstâncias e as situações da sua vida atual. Seus sentimentos determinam a maneira pela qual você está preso às suas experiências e ligado a outras pessoas. O karma que você vivencia é causado por suas ações e emoções em vidas anteriores, e se combina com a forma como você reage às situações atuais. Analise cuidadosamente suas experiências para identificar as escolhas e emoções anteriores que as colocaram em ação. Decisões de vidas passadas, especialmente aquelas tomadas num estado extremamente emocional, também regem as condições que você vivencia. Suas opções anteriores tanto podem ajudá-lo a avançar como podem fazê-lo ficar preso a padrões negativos. Tenha cuidado com as situações da sua vida que são aparentemente positivas. A aparência positiva pode ser um disfarce para o aspecto negativo oculto na situação. Fique atento à síndrome do sempre. Você pode ter realizado algo maravilhoso numa existência pregressa, decidindo que sempre desejaria realizar essa coisa específica. Por causa dessa decisão, você está limitando suas oportunidades no futuro, prendendo-se a fazer sempre a mesma coisa, em vez de crescer a partir da experiência original. Seus sentimentos, que levaram à decisão citada, nascem do desejo de continuar algo positivo que já está resolvido. Se você se apegar a algo que já está terminado, conseguirá apenas machucar a si mesmo e talvez a outros, além de dificultar que você desfrute do que realizou. Você pode revivenciar os resultados dessa decisão no presente sentindo-se obrigado a fazer algo que agora o está refriando. Por outro lado, o oposto também é verdadeiro. Depende de como se encara a situação. Você talvez esteja passando por uma conjuntura positiva que parece ser negativa. No processo de equilibrar o karma, o aspecto positivo permeia o negativo tornando-se o resultado final. Por exemplo, você pode estar agora envolvido numa circunstância em que se sente encurralado. Em virtude da própria natureza da situação, e também dos seus sentimentos a respeito dela, a situação transforma-se numa experiência que o conduz para frente fazendo você se expandir e crescer numa área que não seria capaz de explorar se não se sentisse encurralado e compelido a mudar a situação. Fique prevenido contra decisões que possa ter tomado em relação a outra pessoa. Você talvez tenha resolvido, em vidas passadas, que sempre iria querer estar com determinada pessoa. Por causa dessa decisão, pode estar se resfriando, ou mesmo tolhendo essa pessoa interferindo no seu livre-arbítrio, e prendendo-se a ela eventualmente de forma negativa, em que entra até culpa ou censura. Sua decisão apoia-se no medo da mudança e no desejo de manter o relacionamento inalterado. Seus sentimentos restringem o fluxo de energia positiva na sua vida atual, limitando os aspectos objetivos da experiência. Ao invés de usufruir um relacionamento cada vez melhor, essa decisão faz como que você retroceda, transformando tal relacionamento numa experiência negativa. Isso também cria um karma com essa pessoa, o qual terá de ser equilibrado no futuro. Fique atento à síndrome do nunca. Você pode ter decidido numa encarnação anterior que jamais faria determinada coisa de novo, ou que certo evento jamais voltaria a lhe ocorrer. Por causa dessa decisão, você traz consigo emoções não resolvidas e está pedindo para repetir a lição. Talvez esteja tentando evitar uma experiência penosa, em vez de vivenciá-la e aprender com ela. Os sentimentos que desencadearam sua decisão procedem de um medo subjacente que se originou de uma experiência negativa, e esse medo condena a reexperimentar a situação. Ao passar novamente por ela, você vai perceber que se tornou pior do que era antes. O karma pode ser vivenciado como fortes emoções, com ou sem a recordação correspondente da vida anterior. Algumas vezes a emoção sobrevive com muita força enquanto a lembrança é reprimida, em virtude da sua natureza dolorosa ou traumática. Ted fica ansioso e sente um medo indefinível quando sai para trabalhar e deixa a família em casa.
Quando está com os seus, sente-se excessivamente protetor e possessivo. Numa vida pregressa, ele foi ferido enquanto caçava para alimentar a família, e morreu antes de voltar para casa. As circunstâncias impediram que ele suprisse a família de alimentos, e seus dependentes morreram de fome. Sua família é agora a mesma de antes, e ele se preocupa permanentemente com o sustento. Tem inúmeros seguros de vida, além de uma esmagadora sensação de culpa e responsabilidade. Sente que falhou antes e agora tenta provar que pode cuidar da sua gente. Não quer que a esposa trabalhe, achando que ela deve ficar em casa para cuidar das crianças. Ela, porém, deseja trabalhar e ser capaz de tomar conta de si mesma e de ajudar no sustento da família. Parece bastante provável que ele tenha jurado ser bem-sucedido desta vez, prometendo a si mesmo que a experiência da vida pregressa jamais se repetiria. Exteriormente, esta parece ser uma decisão louvável, mas vamos examinar o que existe por trás da si atual. Naquela existência passada, a mulher e os filhos não eram apenas vítimas indefesas. Haviam escolhido essa experiência para aprender como contar consigo mesmos. Por não terem aprendido a lição no passado, fizeram com que ela se perpetuasse no presente, criando a situação de hoje. Enquanto Ted procura equilibrar dessa maneira o seu karma, atenuando a culpa que sentiu antes em vez de resolvê-la, ele emergiu no processo de acumular raiva e ressentimento. O atrito criado pela esposa porque deseja ter uma profissão, acrescido aos sentimentos dele, de que é capaz de tomar conta sozinho da família, aumentam o processo de negatividade. Esses sentimentos virão à tona, tanto no presente quanto numa vida futura, uma vez que estão destinados a representar o karma anterior e o atual até que ele seja resolvido de um modo positivo. Algumas vezes os aspectos positivos estão tão misturados aos negativos que é difícil dizer onde acaba um e começa o outro. Quando você equilibrar seu karma, é importante ser claro a respeito do que ele é, não o levando a extremos, nem procurando compensá-lo demais no presente. Você quer apenas equilibrar seu karma e não criar mais. Tudo gira em torno de encontrar o meio-termo, ou o ponto central, e depois resolver os aspectos negativos. Uma vez solucionando o assunto, você pode esquecê-lo de vez ou desenvolver os aspectos positivos, dependendo da situação. Avalie seus sentimentos com base na situação atual para determinar se suas reações são adequadas. Tais sentimentos irão ajudá-lo a compreender e solucionar seu karma. Trazer para a vida atual emoções negativas não resolvidas envolve muitos riscos e armadilhas. A negatividade, até ser solucionada, vai continuar mostrando a feia cabeça nas suas experiências, influenciando e afetando suas ações e sentimentos. As decisões são muito perniciosas no presente. Um sentimento de culpa, ressentimento, medo e raiva de uma encarnação pregressa pode ter repercussões físicas e emocionais na vida atual, fazendo-se presente de muitas maneiras negativas. Todas essas coisas desagradáveis que o perseguem e magoam também o impedem de neutralizar totalmente seu karma, encerrando, ao mesmo tempo, em experiências negativas. Quando continua a carregar emoções de vidas passadas porque entendeu mal a lição, ou porque sente que precisa sofrer para pagar seu karma, você está apenas se magoando e se condenando a viver uma desnecessária experiência negativa. Não faça isso a si mesmo, você não merece. Dessa maneira você não está equilibrando seu karma, está apenas se punindo, e talvez acumulando sentimentos negativos que virão à tona numa vida futura, tornando seu karma ainda mais difícil de resgatar. Você poderá, eventualmente, afundar tanto, que precisará de um esforço sobre-humano para conseguir sair. É preciso vivenciar alguma negatividade para aprender a lição e equilibrar o karma, porque ela atende a vários objetivos. A negatividade prende sua atenção e ajuda você a se conscientizar do que fez no passado. Vivenciando-a no presente, você pode compreendê-la melhor e, mais importante ainda, ela lhe proporciona consciência e o conhecimento de como aprender realmente a lição e equilibrar seu karma. O karma não precisa ser um processo doloroso. Pode ser uma experiência muito bonita ao se tornar a percepção da verdade. Lembrar e compreender eventos e emoções de vidas passadas irão ajudá-lo a conhecer a justiça do que está vivenciando.
Ao equilibrar karma e aprender as lições da vida, você alcança a sabedoria e o entendimento que faz sua alma evoluir. A identificação das questões fundamentais e as influências de vidas anteriores. Os eventos e emoções das vidas anteriores influenciam direta e indiretamente as situações e circunstâncias da vida atual. Você toma a ciência das lições de vida que escolheu observando a maneira como sua existência se desenvolve e como você se sente a respeito das questões importantes ligadas a ela. Examinando atenta e sinceramente as coisas que lhe são importantes e as coisas que de fato afetam, você pode vir a conhecer as lições e o karma inseridos nas suas experiências e sensações. As questões negativas revelam as lições a serem aprendidas e o karma a ser equilibrado. Se você observar o lado oposto das questões negativas que está enfrentando, verá qual é a lição. Por exemplo, se você costuma ser muito possessivo em relação a tudo, sua lição é aprender a ser mais desprendido e liberal. O karma conectivo pode ser o troco por você ter sido possessivo demais numa vida anterior, ou resultar do receio de que algo lhe seja tomado, o que pode ter ocorrido antes. Se você é muito impaciente e costuma querer tudo para ontem, a sua lição certamente será a paciência. O karma poderá envolver uma encarnação passada na qual você foi preguiçoso e nada realizou, ou então uma encarnação em que você foi incapaz de alcançar suas metas, razão pela qual está compensando demais na atual. Muitas pessoas lutam com a falta de dinheiro, e parece que tudo que fazem para obtê-lo está fadado ao fracasso. Se você não tem dinheiro suficiente, ou se mal consegue ganhar o que precisa para sobreviver, é possível que fosse dono de bastante dinheiro numa vida pregressa e não tenha sabido usá-lo, ou então as provações e tribulações que você está experimentando devido à falta de dinheiro podem ser causadas por uma situação kármica que você decidiu equilibrar dessa maneira por diversas razões. Você pode estar tendo dificuldades em sustentar sua família por tê-la abandonado numa vida pregressa. Você pode ter criado essas circunstâncias para aprender a compartilhar com os outros, ou a ser honesto, ou a tomar consciência dos valores importantes da vida, ou ainda porque deseja a experiência de ser pobre para aprender a ganhar e apreciar o valor do dinheiro. Suas circunstâncias também podem ser causadas por fatores da sua vida atual. Você talvez esteja respondendo a uma programação negativa anterior que o levou a acreditar que estava fatalmente destinado a ser pobre. Talvez seus pais tenham sido pobres, e você aceitou esse tipo de vida. Você pode também estar acumulando convicções rigorosas a respeito de não ser bem-sucedido, ou o medo de ter sempre que enfrentar dificuldades para ganhar a vida. E porque acredita que essas coisas sejam verdadeiras, elas criam o que você vivencia. Suas condições de hoje lhe oferecem a oportunidade de reavaliar suas crenças e aprender a lição, e de equilibrar seu karma efetuando mudanças positivas. Uma vez que tenha aprendido a lição, ou mudado seus sentimentos a respeito da atual circunstância, voltará a ter dinheiro, e isso refletirá a lição aprendida e o karma equilibrado, espelhando as mudanças positivas que ocorreram em você. Além de representar uma recompensa, o dinheiro será um teste para ver se você aprendeu a lição e de fato renovar seus sentimentos. Observe seus receios. As coisas de que você tem medo lhe mostrarão aquilo que deseja superar. Ao compreender e solucionar seus temores, estará aprendida a lição. Por exemplo, se você tem medo de ficar sozinho, ou se é solitário e tem poucos amigos, a lição talvez consista no aprendizado da independência. O karma pode ser o troco por você ter sido dependente demais ou exigente demais com outras pessoas numa vida anterior. À medida que equilibra seu karma, você supera seu medo, aceitando e enfrentando-o. Isso vai habilitá-lo a aprender a lição e permitir que você efetue mudanças positivas. É possível aprender as lições sem experimentar diretamente os efeitos do karma. Caso você se sinta ligado ou participe da experiência de outra pessoa, mesmo que seja como mero observador, essa é uma lição de que você escolheu aprender dessa maneira específica. Se, por exemplo, você tem um amigo que está passando por um acidente traumático ou doloroso, talvez sinta em sua vida as repercussões dessa situação.
Se quiser ajudar, e for solidário com esse amigo, você estará participando da experiência, pois irá vivenciar as emoções do amigo através dos seus próprios sentimentos, às vezes como se estivesse passando pessoalmente pela experiência. O karma prossegue de vida para vida. Questões graves são indícios de um karma que não se resolveu e foi conduzido através de diversas vidas. Podemos escolher não equilibrar o karma, ou podemos não conseguir equilibrá-lo totalmente nesta encarnação. Em múltiplos aspectos, expressões do nosso karma podem ser apenas parcialmente equilibrados na vida atual. O karma pode prosseguir numa existência futura, quando teremos a oportunidade de experimentar totalmente os efeitos das nossas ações, levando-nos as circunstâncias a completar o equilíbrio. Identificar as questões fundamentais e reconhecer as influências de vidas passadas são apenas a ponta do iceberg. O que realmente importa é o que está abaixo da superfície. Para entrar em contato com os problemas mais profundos, comece observando a maneira como eles se manifestam na sua vida. Procure simplificar ao máximo as questões, até o ponto em que possa ver o tema central sob uma forma condensada. Pode ser difícil demais observar simultaneamente todas as ramificações. Você pode fazer mais do que apenas arranhar a superfície. Quando tiver uma visão clara da situação atual, perscrute mais ao fundo para encontrar a causa ou causas subjacentes. Libere e explore seus pensamentos e sensações sobre como o passado influencia e altera o presente. Observe de que maneira seus sentimentos e experiências de hoje estão relacionados com a causa da vida pregressa. Até mesmo eventos insignificantes e aparentemente isolados podem desempenhar um papel fundamental. Pode haver muitas lições envolvidas numa única questão, bem como muitas influências de diferentes vidas passadas que se relacionam com seu karma atual. Exercícios de abertura. Você pode identificar suas questões fundamentais, bem como a influência delas, examinando sua vida presente. O karma se revela através dos desafios cotidianos e se reflete nas suas sensações e experiências. As situações ou os sentimentos que você encontra sempre são a recidiva de um padrão ou da influência de um evento de uma vida anterior que ainda não está equilibrado. Examinando suas condições e sentimentos atuais, você pode determinar as causas de vidas passadas, bem como as emoções, ações, lições e o karma que você carrega.